Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o amor, acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra descubra o brilho do amor, acenda e faz nascer e faz nascer. Um sentimento me ronda, não sei dizer o dentro da vida. Meu coração se renova, quinta esperança e batimos. Quero ser manso, feliz, ser justo, pobre de espírito. Tua palavra de honra contra o rei, espera por mim. Eu te ofereço teu plano e quero nascer. Eu ouvi uma voz, eu falar, então tu me seria.
Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesta noite, né, de sexta-feira, para mais uma palestra. Hoje nós temos a nossa amiga Marta Maria, que vai nos trazer um pouco mais de ensinamentos dessa doutrina maravilhosa. Queria hoje também, não sei se o Facebook nos pregou peça, mas parece que hoje é aniversário do nosso amigo Clarencio, quero parabenizá-lo. Clarencio, que você tenha muitos anos de vida, muita saúde, muita tranquilidade e felicidade nessa vida. Você precisa de muita garra, muita saúde. Que a espiritualidade te abençoe, te envolva com muitos fluidos benéficos para continuar essa jornada tão bonita que você faz. Hoje eu tenho aqui, tenho uns avisos. Continuamos com a campanha das bolsas de Natal. Essa campanha é uma campanha que a casa faz, é uma campanha que no Natal as pessoas da casa presenteiam as crianças assistidas pela casa, né? E todos os anos as pessoas escolhem uma criança e presenteiam com um kit que vem a lista dentro da bolsa. Essa listagem é uma vestimenta, um calçado, um kit de higiene. E se a pessoa quiser, coloca um brinquedo, alguma coisa para a criança. Nós pedimos para aquelas pessoas que queiram participar, se quiserem, tiverem interesse de pegar mais de uma criança, que escolham da mesma família, que isso nos auxilia muito no momento de desenvolver o trabalho. E se alguém quiser, tiver interessado, é só entrar em contato, pode ser pelos canais habituais da casa, o Facebook ou o WhatsApp, de preferência direto com a diretora Marisa, que é ela quem está encarregada de organizar esse trabalho, tá? A casa também quer um outro aviso, agradecer a todos os irmãos e irmãs que vêm contribuindo com a casa, mantendo esse auxílio, essa ajuda para a casa nesse momento tão difícil, mantendo as suas contribuições em dia. Isso tem nos ajudado muito, apesar da casa estar fechada, mas as despesas ainda continuam, né? E essas contribuições em dia vêm nos ajudando muito neste momento de crise. A casa entende aqueles que não podem contribuir, nem todos estão em condições, isso é uma coisa esperada, e também agradece e sabe que o dia que puderem retornarão com as contribuições. Mas hoje, graças a Deus, ainda estamos conseguindo nos manter e agradecemos a todos os amigos, irmãos, queridos que têm nos auxiliado com as contribuições em dia, que podem ser feitas direto na conta corrente do tesoureiro. É só pedir a um dos diretores da casa essa conta que eles passam, tá bom? Hoje eu vou fazer a leitura de uma página. A página é da Agenda Cristã, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito de André Luiz. E eu havia aberto previamente aqui, ao acaso, e hoje caiu aqui a lição 32. O título é Sinais. Sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Suas decisões, nas horas graves, identificam a posição real de seu espírito. Seus gestos na luta comum falam de seu clima interior. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Suas leituras definem os seus sentimentos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Suas solicitações
lançam luz sobre seus objetivos. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Agora eu queria convidar a todos para juntos elevarmos nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus numa bela prece, que possamos intimamente refletir e pedir por tudo aquilo que estamos neste momento precisando de amparo da espiritualidade. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre amado querido, Maria Santíssima, sua mãe, os benfeitores espirituais da nossa casa de amor e caridade, nossos espíritos protetores, nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, espíritos amigos que nos acompanham, que todos possamos, Senhor, ser envolvidos por essa luz que hoje irá se irradiar em todos os lares que acompanham este momento de estudo, de aprendizado dessa maravilhosa doutrina. Quero pedir, Senhor, que essa luz que se irradia em todos nós, que ela atinja também nossos familiares, que amoleça aqueles corações mais petrificados, aqueles que coabitam conosco, que talvez ainda não tenham entendido a necessidade de aprender para evoluir, que eles possam assim mesmo, Senhor, serem abraçados por esse amor e, quem sabe, tenham um lampejo de lucidez para acordar ainda em tempo e abrir os olhos para essa maravilhosa doutrina. Senhor, eu quero agradecer e quero pedir por todos aqueles amigos e irmãos médicos que estão na linha de frente do combate a essas doenças que hoje estão por aí, não só da pandemia, mas também as outras que chegam agora nesse momento crítico, estão superlotando alguns hospitais, alguns familiares angustiados, que eles possam também ser abraçados e tranquilizados. Quero pedir por todos os profissionais, não só da saúde, mas todos aqueles que estão se dedicando em prol da sociedade, na linha de frente, serviços essenciais, que eles possam, Senhor, também ser envolvidos por essa luz, por esse amor e protegidos para que possam, Senhor, desenvolver as tarefas que lhe foram confiadas. Senhor Deus, eu quero pedir também que essa luz percorra as casas de repouso para aqueles irmãos que já chegaram à terceira idade, que lá se encontram, que sejam acalentados por essa luz. Quero que, Senhor, que percorra também aquelas casas de tratamento mental, onde nossos irmãos estão lá em sofrimento, perturbados, muitas das vezes por outros irmãos equivocados, que ainda são, que estão lá por cobrar dívidas do passado, não entendendo a grandiosidade de suas leis de causa e efeito, que todos nós pagaremos um dia tudo aquilo que fizemos ao próximo. Senhor, eu quero pedir que essa luz também se irradie, percorrendo não só os presídios, as zonas em guerra deste planeta, as zonas assoladas pela miséria e pela fome, que todos sejam abraçados por essa luz, que essa luz também percorra os vales de sofrimento da espiritualidade, abraçando a todos aqueles irmãos equivocados, que eles também possam ter um lampejo de lucidez e aceitar a ajuda, que eles possam ouvir essas lições que daqui sairão,
que eles possam entender a grandiosidade do seu amor. Obrigado, Senhor, esteja conosco por mais esse dia, por mais essa semana, nos bendizendo, que assim seja. Marta? Olá. Tudo bom, minha amiga? Vamos lá, deixo com você a palavra para iniciar o nosso trabalho de hoje. Que Deus te proteja e te abençoe neste momento. Bem, boa noite a todos os meus amigos, todos que estão aqui hoje virtualmente, que possamos ter uma noite agradável, que possamos então conversar um pouco sobre o nosso tema de hoje. Vamos lá? Ok? Marta, a gente precisa que você abra aí o share screen e faça o compartilhamento novamente. Alguma coisa aconteceu e saiu. Tá? Ok, peraí. Ah, tá indo. Ele está caminhando. Volto tudo. Oi? Você abre o share screen, conseguiu? Isso. É assim mesmo, é assim mesmo. Nessas lives a gente tem esses contratempos, não se preocupe. Não tem problema. Vamos lá. Ver se você consegue abrir e habilitar. Aí eu consigo liberar. Então, alguma coisa aconteceu e saiu. Já estava Aqui. até reproduzindo. Isso, Foi? foi. Agora você coloca lá seu slide, novamente, que eu vou habilitar aqui. Só vou te pedir, Marta, para clicar no ocultar aí embaixo, Ok. tá? Chegou. Ah, chegou. Bem, gente, vou retornando, né? Boa noite a todos. O presente que eu ganhei, né, da casa para o dia de hoje foi a lei de adoração. A lei de adoração está no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem 4 livros, é dividido em 4 livros. O primeiro, as causas primeiras, ou primárias. O segundo, o mundo espiritual ou dos espíritos. O livro terceiro, que são as leis morais. E o livro quarto, esperanças e consolações. A lei de adoração está exatamente no livro terceiro. Ela faz parte das leis morais. A primeira lei moral, a que Kardec
fala, né, da qual Kardec fala, é a lei divina ou natural. A subsequente é a exata lei de adoração, da qual nós vamos conversar um pouco essa noite. E em seguida, vem todas as outras leis morais, as leis divinas, as leis naturais. Lei de adoração. Adoração é a elevação do pensamento a Deus. Simples assim. Elevei o pensamento, pensei em Deus, estou a adorá-lo. Às vezes a gente complica tanto, né? Pela adoração, o homem aproxima a sua alma de Deus. Quando eu elevo o pensamento, eu me aproximo, eu sintonizo. E, ao mesmo tempo, curva-se diante daquele que, por ser superior, o pode proteger. E quantas vezes a gente, por orgulho, esquece da proteção, né? E pensa só na superioridade. Mas exatamente pela superioridade divina, ou na superioridade divina, está a proteção com a qual ele pode nos alcançar. A adoração é um sentimento inato, portanto, ele faz parte da lei natural. Esse sentimento, esse entendimento da divindade, da superioridade, nasce conosco, com cada um de nós, espíritos que somos. Pela consciência de sua fraqueza, né, da nossa fraqueza, todos compreendem que acima deles há um ser supremo. Nós encontramos a adoração entre todos os povos, embora sob formas diferentes. Quer dizer, essa adoração, esse religar, esse entendimento. Deus. Se nós adoramos, adoramos alguma coisa, né? Adoramos a Deus. No Livro dos Espíritos, na questão 11, Kardec nos diz que na infância da humanidade, o homem o confunde Deus muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. A criatura somos nós, né? Então, confundiu o homem, Deus, muitas vezes, consigo mesmo. E, sabendo-se imperfeito, né, também lhe atribuiu imperfeições. Será que isso já passou? E o homem? O homem via em tudo que lhe parecia ultrapassar os limites da inteligência comum uma divindade. Claro, né? Se você observa a natureza, observa o entorno, observa o nascimento de uma criança, né? Não alcança. Posso colocar aí uma divindade, endeusar toda essa situação, todo esse não entendimento, tudo que não entendíamos, tudo que ia além do limite ou da possibilidade do homem. O homem, tudo que não compreendia, entendia que devia ser obra de um poder sobrenatural. O frio, o fogo, a neve, o brotar das flores, o trovão, a tempestade, a fúria, o sol, a lua. Conferiu então a Deus os atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e uma figura. E aí a gente tem, né, aquela figura
que nos acompanhou com certeza, né, em várias encarnações, esse entendimento desse Deus, aquele ancião, né, que está nos céus, né, de barbas longas, uma forma humana e uma figura, a figura do ancião, né, do velho, do tempo. Assim, o nosso entendimento de Deus, né, varou por muito tempo. E será que não é mais assim para todos? E para agradar a esse Deus ou a esses deuses infinitos, né, que a humanidade, que nós homens criamos, homenageavam com presentes, porque é assim que a gente faz, né, com quem a gente gosta ou com quem a gente quer ter alguma relação. A gente oferece presentes. E pensando com isso também, conseguir arrimo, conforto, proteção, uma graça. E assim homenageavam, presenteavam os deuses com a colheita, com os sacrifícios de animais, de homens ou mulheres, porque no entendimento da perfeição ou da grandeza desses deuses e dos deuses em geral, né, a homenagem tinha que ser com algo de muito valor. Então, muitas vezes, por isso, era a vida humana que era oferecida aos deuses, oferecida como um presente de muito valor. E, ao mesmo tempo, aplicando flagelos, macerações, né? A dor como instrumento de troca, as penitências, né? Trocar aquele querer ou aquela homenagem por sacrifícios, velas, ex-votos. Gente, quando eu fico pensando, né, ou lembrando daquelas... São verdadeiros museus, né, de ex-votos, né? Você faz uma promessa a Deus ou aos deuses e oferece uma perna, um braço, o objeto, né, daquele pedido. Presentes, homenagens a esses deuses. Imaginavam os homens que, assim como seus chefes, reis ou imperadores aqui na Terra, que os dominavam, também os deuses fossem sensíveis às manifestações de culto exterior. Né? Da mesma maneira que você chegava para o seu chefe e fazia um agradecimento, uma mesura, né? Um culto, uma festa, acreditava-se também que os deuses eram sensíveis a essas manifestações, a esses cultos, a esses templos, né, como o que nós trouxemos da foto, né, que estão aqui hoje, vencendo os séculos, vencendo o desafio do tempo. E por isso, construídos, grandes, aumentados, enriquecidos, adornados. Mas se antes, nós homens, os homens, lutavam pela supremacia de diferentes deuses, hoje lutam pelas diferentes formas de cultuar o mesmo Deus. Brigamos, nos dividimos por formas, por maneiras, por entendimentos da divindade. E em cima dessas divisões, quanta dor, quanto sofrimento, quanta cisão, quantas guerras, quanto preconceito, quanta luta, quanta separação.
o homem não compreendia Deus como sendo a fonte de bondade. E o nosso entendimento de Deus era esse Deus cruel, vingativo. Porque o entendimento do poder era o entendimento da força, era o entendimento da dureza. Então, compreendíamos Deus como esse ser, né? Porque além disso, ainda era um ser implacável, duro, muito longe do ser bom. Mas à medida que no homem, em cada um de nós, se desenvolve o senso moral, ele faz da divindade uma ideia mais justa, mais conforme a sã razão, embora sempre incompleta. Na questão 9, Kardec complementa: não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primeira, quer dizer, a primária, criadora, é, portanto, uma inteligência superior à humanidade, seja qual for o nome pelo qual o homem o designe. É o entendimento, é a percepção, é se despir do orgulho e da vaidade para ver o que está à mostra, o que está claro. É impossível ao ser humano criar o que se vê, o que a natureza produz. E para a doutrina espírita? Qual é esse entendimento? Qual é a diferença? O que traz de novo dentro de todas essas concepções que a humanidade vem perseguindo ao longo do tempo, vem crescendo, vem trabalhando, vem construindo com a sua observação, com a sua sabedoria? O que traz a doutrina espírita? E Kardec, no Livro dos Espíritos, a obra primeira da doutrina espírita, na sua questão primeira, a questão 1, Kardec pergunta: que é Deus? E a diferença já começa na pergunta. A pergunta é que. A pergunta não é quem. Já avançando na discussão, já partindo do pressuposto de que não é quem, não é um ser à nossa semelhança. E ele parte já para a diferenciação na pergunta: que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E na resposta também, uma diferença. Na resposta também, uma sutil diferença. Deus é a inteligência suprema. Não é Deus tem a inteligência suprema. Deus é a inteligência. Inteligência, um conceito abstrato, aí sim, corporificado. Ser a inteligência. Nós temos alguma inteligência. Deus é a inteligência. E a inteligência suprema, a maior. Deus, então, é eterno, infinito, imutável,
imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, nos diz a doutrina espírita. Mas ela também nos esclarece. Essa é a ideia completa de Deus? Não, nos diz os espíritos. São alguns, atributos de Deus. Aqueles que conseguimos alcançar, que conseguimos perceber, que conseguimos dar à divindade. Mas estamos muito longe desse entendimento real de Deus. Nos falta muito ainda, muita evolução para ter um melhor entendimento. A lei divina ou natural, aquela que dentre as leis morais antecede a lei de adoração, como nós vimos, nos explica que ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Há uma lei que rege a natureza que é eterna, não pode ser quebrada, imutável como o próprio Deus. E o Espiritismo nos ensina que essa lei divina, está escrita em nossa consciência. Só que ele diz também que todos podem conhecê-lo. Todos nós podemos conhecer a lei divina, mas nem todos a podem compreender ainda. O nosso trânsito evolutivo vai permitir que entendamos melhor essa lei, que submetidos a ela, consigamos melhor compreender. Então, embora essa lei esteja registrada em nós porque somos filhos de Deus, falta-nos ainda a compreensão de todos os seus mecanismos. E para melhor compreendê-la, que Deus nos envia Jesus. Jesus, o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Se essa lei está escrita em nós, em nossa consciência, e precisamos melhor compreendê-la para melhor nos submetermos a ela, para melhor conseguir, esta perfeição, esse entendimento, esse crescimento que cada um de nós está trabalhando, está alcançando, está a caminho. E para isso, Deus nos oferece Jesus e todos os seus ensinamentos. Que a doutrina espírita entende que é o modelo de perfeição, que é a moral que Jesus nos traz, a adequada para a nossa evolução. Mas mesmo quando fala em adoração, nesse elevar o pensamento a Deus, a doutrina espírita nos traz questões muito
interessantes com relação a esse como adorar a Deus. E a gente percebe, com a doutrina espírita, quantas coisinhas nós precisamos desaprender, né? E receber esses ensinamentos doutrinários que ela nos oferece. E nós vamos ver, e mais do que isso, né? Colocar todos os ensinamentos no tempo e no espaço. O Livro dos Espíritos sai em 1857, né? Em pleno século XIX, na França. Um país, né, e um povo dominado, né, ou com sua maioria de representação religiosa dentro de outras denominações, cristãs ou não. E ele vai, né, nos brindar. O ensinamento dos Espíritos vai nos trazer muita, não é novidade, né, mas muito ensinamento, muita adequação aos ensinamentos do Cristo. Vamos lá. A verdadeira adoração é a do coração. Do coração no sentido do sentimento, né? Do bom sentimento, do sentimento amoroso. Então, adorar a Deus é fazer essa conexão, né? Elevar esse pensamento com bons sentimentos, com o coração aberto. E não só. Com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Eu sempre gosto de falar assim, do poder das palavras, né? Da forma como Kardec, na transcrição de todos esses ensinamentos dos Espíritos, né, é cuidadoso com as palavras, né? Então ele diz, fazendo bem e evitando o mal. Por quê? Porque ele sabe que a nossa relação com o mal ainda é próxima. Então a gente vai tentar evitá-lo, mas sabendo que a presença dele ainda está próxima de cada um de nós, dos nossos fazeres, e dos nossos quereres e dos nossos sentimentos também. A adoração da doutrina espírita não necessita de manifestações exteriores. A adoração exterior só é útil quando para dar um bom exemplo. Então não é preciso, né, que ela seja propagada aos quatro cantos. Não precisa dessa manifestação exterior. Não precisa ir para a porta de casa, não precisa ir para o meio da praça. E ela só é útil, como ele diz, quando é para dar um bom exemplo. Cerimônias exteriores que não nos tornam melhores não agradam, entre aspas, a divindade. Porque a verdadeira adoração é do coração, é do fazer o bem, é do evitar o mal. Movimentos internos, movimentos de dentro de cada um de nós para fora. E não movimentos externos que tentam alcançar a internalidade. Cerimônias exteriores, que ao mesmo tempo não nos fazem melhores, não vão agradar.
Não há forma ou idioma mais conveniente para adorar a Deus. Importa seguirmos a lei divina. Não precisa, voltam a nos ensinar os Espíritos, não precisa falar. Aqui, agir. Então, para seguir a lei, para fazer o bem, não é necessário nenhum idioma. E nenhum idioma é mais conveniente para essa adoração. E mais do que isso, né? Provavelmente um idioma que nos esteja mais próximo seja o mais provável. O mais próximo de cada um. E eu agora me lembrei, de repente, daquele... Era uma historinha, né, antiga que tinha, né? Do homem que ia lá, entrava e dizia: Oi, Jesus, né? Oi, Deus, eu sou o Zé, né? Ponto. Pronto. Não só o idioma, mas a concisão, né, do idioma. Não há conveniência, há atitude. Aquele de nós que diz adorar o Cristo ou adorar a Deus, mas que é orgulhoso, invejoso, ciumento, duro, implacável para com o próximo, ambicioso dos bens desse mundo, da materialidade, só tem a religião, esse religar com a divindade, esse querer alcançar a divindade nos lábios e não no coração. E se não tem no coração, não é a melhor adoração. E vocês começam, né, a ir percebendo de que forma o Espiritismo, né, a doutrina espírita, constrói essa ideia de adoração. E como ela vai quebrando, né, nos seus ensinamentos, muitas verdades que nos acompanharam e muitas vezes nos acompanham, ainda desse entendimento da nossa relação com a divindade. Mas aí, eles nos trazem também um alerta. Aquele de nós que já conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal do que faz do que o ignorante. Claro. Se eu já conheço, se eu já sei, se eu já tenho entendimento da moral cristã, se eu já tenho entendimento do fazer o bem, se eu já tenho entendimento do evitar o mal e do quanto isso me é útil, necessário, precioso, e escolho não fazer, causa e efeito, que é outra lei. Eles nos trazem também outro alerta, que é muito importante respeitar as crenças alheias, o momento do outro. Mas praticar uma crença com interesse e ambição de conquistar a aprovação dos homens é desprezível aos olhos de homens e de Deus. E aí a doutrina espírita fala muito de perto, né, da rotulação religiosa, né, de praticar uma crença ou praticar uma crença, exteriorizar uma crença, com interesse ou ambição. Quando é que a gente faz isso? Quando é que você exterioriza uma crença que não está no seu coração? Quando você quer ter alguma benesse, e pode ter certeza que vai ser material e fugidia. Isso nos torna
desprezíveis, tanto aos olhos dos homens da humanidade, do nosso entorno, quanto da divindade. E é muito comum nós, ao longo do tempo, encontrarmos, né, as pessoas que colocam o rótulo de alguma crença que quase sempre é uma crença majoritária ou aprovada por uma grande maioria. Ambição, interesse, nos tornando pequenos ainda. Vamos relaxar mais um pouquinho, né? A comunhão dos pensamentos e sentimentos tem mais força para atrair a si os bons espíritos. Mas uma adoração particular não é menos valiosa. Orar em conjunto é bom, dá força. Mas uma adoração particular, minha relação com a divindade, a minha religação, não é menos valiosa. E muitas vezes nem menos intensa. Porque muitas vezes não é a quantidade, né? É a comunhão, mas não é a quantidade. Às vezes a quantidade não torna comum, não alcança a comunhão. E uma adoração particular, nossa, do nosso interior, é tão valiosa quanto. Essa é muito interessante, porque vai de encontro a várias denominações religiosas que têm nessa assertiva o seu viés, né? A sua preponderância. E os espíritos nos disseram, e Kardec escreveu: entregar-se à vida contemplativa, e eles são fortes, não tem mérito aos olhos de Deus. Porque se não fazem o mal, também não fazem o bem. E não fazer um bem já é um mal. Então vem o Espiritismo na contramão daquelas crenças majoritárias, do se isolar, do ficar recluso. Mas e aí? O que ganha? O que faz pelo outro? Onde está o bem? Não fiz o mal, mas também não fiz o bem. Parei, né? Na questão 657, Kardec nos traz a fala dos Espíritos que diz que Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a cumprir na terra. Então estão lá, nas outras leis morais, nas leis do trabalho, nas leis que vão nos conduzir na terra. Que a gente esteja com ele, mas também cumprindo as nossas tarefas, cumprindo as nossas provas, cumprindo os nossos fazeres de espíritos encarnados nesse planeta. E dentro da adoração, a doutrina espírita vai falar muito da prece. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele
é pôr-se em comunhão com Ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir ou agradecer. É colocar-se em comunhão, louvar, pedir, agradecer. A prece é sempre agradável a Deus. Mas não para aí. A frase: quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. É o sentimento, o interior, o quanto a gente coloca naquela intenção é que vai agradar, não é a melhor palavra, né? Que vai alcançar melhor a divindade. A prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. E é interessante que eu já ouvi algumas pessoas dizerem: o Espiritismo é contra a prece. Não é contra a prece lida. Ele diz que se não for lida com o pensamento, com a intenção, com o sentimento, com o entendimento daquela oração, é preferível que ela não seja lida. Há também um texto, a gente usou já em alguns estudos da casa, e a gente já colocou até em algumas mensagens do WhatsApp, que é uma fala que imita uma voz de uma criança, né, orando um Pai Nosso. Né? E uma resposta, né, de um Deus, entre aspas, né, que está respondendo aquela prece, né, exatamente questionando o entendimento que a suposta criança, né, que pode ser cada um de nós, está colocando naquela prece. É muito interessante, até se vocês procurarem, que a criança começa a dizer que ele está interrompendo toda hora, né? Que ela só quer repetir, ela só quer dizer a hora todo dia, né? E é essa a diferença, né? É ler com os lábios e não com o pensamento. E cada prece, né? Cada prece escrita, lindíssima, né? Chegar, lê-la, né? Com o pensamento, com a intenção, com o sentimento, é lindo. Agora, não é para a gente achar também que a gente não tem essa capacidade toda e que vai precisar sempre ler, né? Cada um de nós tem a sua prece do coração, a sua forma desse contato, dessa ligação, dessa oração. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, fervor e sinceridade. Aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. Mais forte. Tá? O essencial não é orar muito, mas orar bem. As pessoas acreditam que todo o mérito está na maior duração da prece e fecham os olhos para os próprios defeitos. A prece não precisa ser longa. A prece precisa ser sentida. E não é o tamanho da prece que vai dar esse sentimento. A prece pelos outros é um ato do poder de ação do pensamento e da vontade, se estendendo além dos limites de nossa esfera corporal. Essas preces chamam os bons espíritos em auxílio daquele por quem oramos. Mas é também preciso que ela seja ardente e sincera, né? Que ela consiga estabelecer essa ponte.
E esse é um ensinamento precioso. As preces que fazemos por nós mesmos não podem mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso. A prece atrai para nós os bons espíritos, que ao nos darem a força de suportá-las com coragem, faz com que elas nos pareçam menos ruins. Preces não quitam provas, mas nos ajudam a entendê-las, a suportá-las, a trabalhar, né, cada uma delas. E por isso eles nos auxiliam e muito. As boas ações são a melhor prece. Atos valem mais do que palavras. E uma prece nunca é inútil quando bem feita. E quando bem feita a gente já sabe como é que é. Com sentimento, com entendimento, com adequação. Porque fortalece aquele quem ora. Quem estabelece essa relação também recebe diretamente os eflúvios daquela intenção. Nossos pedidos justos são atendidos muito mais vezes do que supomos. E Deus nos assiste por meios tão naturais que nos parecem obra do acaso ou da força das circunstâncias. Ele nos sugere a ideia necessária para nos desembaraçarmos por nós mesmos das dificuldades que enfrentamos. Podemos orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Mas é importante que saibamos que o poder deles é proporcional à superioridade que hajam alcançado e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Os bons espíritos a quem a gente ora, e a gente pede porque a gente vê neles uma proximidade maior, eles são os intermediários do Senhor de todas as coisas. Não menos importante, nos diz Joana, acende a luz do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Evangelho no lar, amigos. O convite de cada casa, de cada lar, de cada grupo, para que Jesus e os bons espíritos estejam em nossa casa. E finalizando, se Deus é amor, não há como adorá-lo senão amando-nos uns aos outros. Ama, portanto, pelo caminho o quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Então, agradecidos, todos nós, a Deus, a quem Jesus nos ensinou a chamar de Pai, a Jesus, esse irmão querido, companheiro de todas as horas, governador desse nosso planeta Terra, que agora habitamos, aos espíritos amigos, aos nossos protetores, aos protetores dessa casa de amor e caridade, que nos acolhe, que nos recebe em seu seio, nos confortando, trazendo para nós os ensinamentos da doutrina espírita. Agradecidos estamos nessa noite por estarmos aqui, virtualmente,
mas sintonizados, agregados, irmanados pelas nossas vibrações, pelos nossos sentimentos de amor, de carinho, de compaixão. Que os espíritos amigos que nos visitam nessa noite possam nos envolver, nos abraçar, continuar conosco em nossa caminhada, nos ajudando, nos intuindo a perseverar no bem, no bom, evitando o mal. Que Jesus nos abençoe.